Carl Jung realça que as pessoas podem estar psicologicamente ligadas umas às outras e que esta ligação existe não só a nível físico, mas também a nível espiritual. Neste vídeo, falaremos sobre o verdadeiro amor e a relação entre duas almas segundo Carl Jung. O amor verdadeiro vai para além da atração física ou dos sentimentos românticos. Segundo Carl Jung, o amor verdadeiro é quando duas pessoas se conhecem a um nível espiritual e formam um vínculo profundo. Este tipo de amor vai além das características externas das pessoas e baseia-se mais na harmonia e compreensão internas. Jung não vê o amor apenas como uma emoção ou um desejo passageiro. Para ele, o amor é uma união espiritual. O amor verdadeiro é quando duas pessoas aceitam o mundo interior, os desejos, os medos e as fraquezas uma da outra. Esta é uma forma de aceitação e entrega. Este vínculo permite que duas pessoas se confrontem não só uma com a outra, mas também com o seu eu interior quando se encontram. Na compreensão que Jung faz do amor, a base do verdadeiro amor é a compreensão e o respeito mútuos. Isto significa aceitar o parceiro não só física ou mentalmente, mas também emocional e espiritualmente. O amor não é apenas duas pessoas a unirem-se e a amarem-se, mas também a apoiarem-se uma à outra na sua jornada espiritual. O amor verdadeiro ajuda ambos os parceiros a prosperar. Aceitam e curam as sombras um do outro, os seus lados obscuros. Neste contexto, o amor é uma forma de evolução espiritual. Numa relação, duas pessoas veem os lados mais profundos e fracos uma da outra e aceitam esses lados com compaixão. O amor verdadeiro não é uma explosão emocional ou uma excitação temporária, mas um compromisso que se espalha ao longo do tempo, se aprofunda e dura. Segundo Jung, o verdadeiro amor é uma experiência relacionada com a completude espiritual dos indivíduos. Isto refere-se a uma situação em que duas almas se unem e alcançam algum tipo de união. O amor verdadeiro permite que duas pessoas, profundamente ligadas uma à outra, façam as suas próprias viagens interiores, respeitando as viagens interiores uma da outra. Com este amor, as pessoas conseguem amar-se umas às outras apesar das diferenças e defeitos de cada um. Porque o amor é principalmente um processo de aceitação. Todas as falhas e deficiências que vêm ao de cima são tratadas com amor, tolerância e aceitação. Este vínculo cria uma espécie de luz que ilumina os mundos internos mútuos de duas pessoas, profundamente ligadas emocionalmente uma à outra. Em última análise, este tipo de amor torna duas pessoas mais profundas, sábias e livres. O amor verdadeiro é um laço que se desenvolve ao longo do tempo. A atração e a paixão inicial entre eles aprofundam-se com o tempo e o vínculo espiritual entre eles torna-se mais forte. Na perspectiva de Jung, o amor verdadeiro é um conceito para além do tempo. A natureza do amor não é algo que só pode existir enquanto se está vivo. É um tipo de vínculo espiritual que não se mede pelo tempo, mas pela profundidade e harmonia espiritual. A essência do amor verdadeiro é quando duas almas se conhecem e são nutridas não só emocionalmente, mas também espiritualmente por estarem juntas. A dimensão espiritual do amor tem um lugar muito importante na compreensão do amor de Carl Jung. Segundo Jung, o amor não é apenas uma emoção ou atração física. O amor é uma experiência que atinge as profundezas do ser espiritual de uma pessoa, une os indivíduos e coloca-os em harmonia interior. O amor verdadeiro não é a ligação de duas pessoas entre si apenas a um nível externo ou superficial, mas a abertura e a completude mútua a um nível espiritual e espiritual. Neste contexto, o amor pode ser entendido como uma espécie de união espiritual. As pessoas não estão ligadas umas às outras apenas pela atração física ou emocional. Na verdade, este vínculo forma-se a um nível espiritual e fortalece-se com o tempo. Jung afirma que este tipo de amor é um laço que as pessoas reconhecem e aceitam profundamente. O amor verdadeiro é a luz de outra pessoa na viagem espiritual. Esta luz torna-os mais brilhantes, mais profundos e mais conscientes. Para compreender a dimensão espiritual do amor, é necessário ter em conta o conceito de sombra de Jung.
as sombras são aspectos de si mesmo dos quais não temos consciência, que reprimimos ou que temos dificuldade em aceitar. Jung diz que o amor verdadeiro é um processo de autodescoberta, incluindo estes aspectos sombrios. O amor permite aos indivíduos enfrentar e aceitar os seus aspectos mais sombrios. Este vínculo entre duas almas exige que aceitemos as feridas, os medos e as deficiências mais profundas de cada um. É aqui que entra em jogo a dimensão espiritual do amor. O amor não só partilha momentos felizes, como também ajuda as pessoas a iluminar as sombras umas das outras. À medida que as pessoas se conhecem, aceitam não só os aspectos mais brilhantes umas das outras, mas também os mais obscuros. Esta é uma expressão de integração espiritual, aceitação e amor. Jung diz que a dimensão espiritual do amor ajuda, na verdade, o indivíduo a encontrar o equilíbrio espiritual dentro de si mesmo. O amor não é apenas o processo de amar outra pessoa, mas também o processo de suprir as deficiências dentro de si mesmo. O amor permite que os indivíduos se conheçam mais profundamente, explorem o seu mundo interior e se tornem seres mais conscientes. Jung afirma que este aspecto do amor integra a pessoa e a leva a um nível mais elevado de consciência. O amor verdadeiro liga as pessoas com a sua riqueza interior. Ambos os indivíduos percebem as necessidades espirituais, as profundidades e as buscas um do outro e criam harmonia nessa direção. Segundo Carl Jung, este tipo de amor ajuda as pessoas a atingir um nível de consciência mais elevado. Ambas as pessoas acrescentam significado à vida, à existência e aos processos internos uma da outra. O amor, neste ponto, não é apenas uma emoção, mas também uma viagem espiritual. Esta viagem não só aproxima as pessoas, como também as faz confrontar-se a si próprias. Este laço espiritual entre duas pessoas é a expressão de um tipo de harmonia e unidade universal. A dimensão espiritual do amor não se limita a apenas duas pessoas a amarem-se. Segundo Carl Jung, o verdadeiro amor cria harmonia e profundidade espiritual. Este vínculo fortalece, aprofunda e transforma os seres ao longo do tempo. O amor verdadeiro é, de certa forma, um ponto de viragem na evolução interior de uma pessoa. A dimensão espiritual do amor permite que ambos os indivíduos explorem e aceitem os seus mundos interiores e, finalmente, encontrem a totalidade espiritual. O vínculo entre duas almas é uma das percepções mais profundas de Carl Jung sobre o amor e as relações humanas. Segundo Jung, o amor verdadeiro é um conceito muito mais profundo do que meramente uma emoção partilhada ou atração física entre dois indivíduos. Este vínculo é uma união espiritual. É quando duas pessoas se ligam não apenas a um nível físico ou emocional, mas a um nível mais profundo, espiritual e interior. Jung defende que este tipo de ligação se desenvolve ao longo do tempo e cria uma profundidade que nunca poderá ser quebrada. Graças a este vínculo, o amor verdadeiro não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Este laço entre duas almas, uma vez estabelecido, torna-se uma força imortal, independente de quaisquer condições externas, que une duas pessoas para o resto da vida. Este vínculo é fortalecido não só pela profunda harmonia emocional entre eles, mas também por uma harmonia espiritual. Esta ligação está também diretamente relacionada com os arquétipos de Jung e com a psicologia individual. Segundo Jung, as estruturas básicas da psique humana incluem elementos como sombra, persona e anima animus. O amor verdadeiro ganha forma quando duas pessoas reconhecem e aceitam estes elementos arquetípicos uma na outra. O vínculo entre duas almas pode parecer estabelecido por atração externa ou semelhanças superficiais a princípio, mas com o tempo aprofunda-se muito mais. Este vínculo é fortalecido quando ambas as partes veem os lados obscuros dos seus mundos interiores, uma na outra. A sombra de um é iluminada pela luz do outro. A relação estabelecida entre esta luz e sombra é um processo de aceitação das feridas e dos medos mais profundos de cada um. O amor verdadeiro é uma viagem de descoberta neste sentido. Ambas as pessoas mergulham nas profundezas espirituais uma da outra,
reconhecendo e aceitando o ser mais íntimo um do outro. O laço entre duas almas acaba por se tornar uma espécie de força espiritual. Este vínculo ajuda duas pessoas a ultrapassar desentendimentos, dificuldades e dores. Jung descreve este aspecto do amor como uma força que une as pessoas não só física e emocionalmente, mas também espiritualmente. Através deste vínculo, o amor permite que ambas as pessoas se vejam como guias nas suas viagens interiores e contribuam para o desenvolvimento mútuo. Este vínculo aprofunda-se tanto com o tempo que a relação estabelecida entre duas almas pode continuar não só neste mundo, mas também para além dele. Segundo Jung, o verdadeiro amor é imortal e não desaparece com o tempo. Este é um compromisso moldado não só pelos bons momentos passados juntos, mas também pela evolução espiritual que ambos os indivíduos vivem em conjunto. O vínculo entre duas almas exige que as pessoas ofereçam umas às outras não só amor, mas também compreensão e tolerância. Neste vínculo, ambos os indivíduos aceitam os erros e as falhas um do outro. O verdadeiro amor não é uma força que aprisiona duas pessoas uma na outra, mas, pelo contrário, surge como uma força espiritual que as une mais livre e profundamente. Este vínculo nutre continuamente o profundo amor e compreensão entre eles e leva ambos os indivíduos a um nível mais elevado de consciência. O vínculo entre duas almas, na compreensão de amor de Carl Jung, refere-se às pessoas a conhecerem-se e a aceitarem-se a um nível mais profundo, não apenas emocional ou fisicamente. Este vínculo torna-se mais forte e imortal com o tempo, porque o amor verdadeiro é um vínculo que transcende o tempo. Neste vínculo, ambas as pessoas mergulham nas profundezas espirituais uma da outra, aceitando os lados mais sombrios e brilhantes de cada um. Segundo Jung, este laço é o mais forte e sagrado na vida de duas pessoas. Duas almas unidas por um amor profundo nunca perdem a ligação uma com a outra em circunstância alguma. As dificuldades e as provas do amor são fundamentais para a profunda compreensão de Carl Jung sobre o amor e os relacionamentos. Jung afirma que o amor verdadeiro não é apenas uma felicidade momentânea ou uma situação que pode ser facilmente alcançada, mas sim uma experiência que se desenvolve ao longo do tempo, se aprofunda e por vezes passa por processos difíceis. O amor verdadeiro pode ser apaixonado e emocionante no início, mas manter esse amor e construir um vínculo mais profundo exige passar por certos testes e desafios. Estas dificuldades não estão apenas relacionadas com obstáculos externos ou com as dimensões físicas da relação. Está mais relacionado com os obstáculos, medos, traumas e aspectos obscuros do subconsciente nos mundos internos dos indivíduos. Segundo Jung, estas dificuldades do amor são uma etapa importante que permite o aprofundamento da relação e leva ao fortalecimento do vínculo entre duas almas. Os desafios do amor envolvem muitas vezes um processo de maturação pessoal e espiritual. Jung diz que cada indivíduo tem emoções, medos e desejos reprimidos no seu mundo interior. O amor verdadeiro revela estas sombras e leva as pessoas a confrontar a sua escuridão interior. Uma relação funciona como um espelho que permite que estes confrontos pessoais aconteçam. O amor entre duas pessoas revela, por vezes, as sombras uma da outra, porque o amor verdadeiro não é um laço baseado apenas no afeto. É também um processo no qual as pessoas devem confrontar os seus medos, vulnerabilidades e falhas mais profundas. Quando confrontados com a adversidade, a força do vínculo entre duas almas é testada. Jung afirma que este vínculo é testado não só por acontecimentos externos, mas também por conflitos internos. O amor entre duas pessoas não se baseia apenas na atração física ou na velocidade emocional. Com o tempo, a resiliência demonstrada perante as dificuldades e a capacidade de lidar com as coisas em conjunto revelam a realidade do amor. Este teste de amor mede quão profundo é o seu compromisso e confiança. O amor verdadeiro exige paciência, compreensão e sacrifício ao longo do tempo. Estes desafios testam a confiança que ambas as pessoas têm uma na outra
Ser capaz de permanecer unido perante os desafios revela a verdadeira resistência e sinceridade numa relação. Outro teste importante é a preservação das identidades individuais. O amor verdadeiro exige que cada indivíduo cresça e evolua em conjunto sem se perder. Segundo Jung, a realidade do amor baseia-se em duas pessoas que se completam enquanto preservam as suas próprias identidades. As identidades individuais devem ser capazes de coexistir e criar harmonia para se complementarem. Um dos desafios do amor é que a paixão e o romance numa relação diminuem com o tempo. O desejo intenso e a excitação no início podem dar lugar a um compromisso mais profundo e a um amor maduro com o tempo. Jung descreve esta transformação do amor como um processo que requer compreensão e aceitação. A evolução de uma relação entre duas pessoas envolve a transformação da paixão inicial ardente num amor mais calmo e maduro. Esta evolução requer uma mudança da intensidade emocional inicial para um amor muito mais profundo, mas igualmente poderoso. Esta mudança pode, por vezes, ser desafiante porque as pessoas podem ter de passar por um novo processo de ligação quando perdem a excitação e a paixão iniciais. Contudo, segundo Jung, este teste de amor é também uma necessidade. O amor verdadeiro desenvolve-se através de um profundo compromisso que substitui a paixão. Os desafios do amor ocorrem quando fatores externos testam a relação. O estresse da vida, as dificuldades financeiras, os problemas familiares ou as diferenças de estilo de vida testam o compromisso do casal com o outro. Segundo Jung, o verdadeiro amor deve ser resiliente perante tais obstáculos externos. O vínculo entre duas pessoas não é apenas emocional, mas também intelectual e espiritual. Carl Jung considera estes estágios do amor como testes necessários para tornar a relação mais profunda e permanente. Concluindo, os desafios e os testes do amor são fatores importantes que medem a qualidade e a profundidade da relação. Segundo Jung, o verdadeiro amor desenvolve-se através da superação destas dificuldades. Estes processos de amor fortalecem o compromisso, a compreensão e o sacrifício de duas pessoas uma pela outra. Quando enfrentamos desafios, o amor torna-se mais forte e o vínculo entre duas almas aprofunda-se com o tempo. A relação entre o amor e o crescimento pessoal constitui uma das mais profundas percepções de Carl Jung sobre a psicologia humana. Jung realça que o amor é muito mais do que apenas um vínculo emocional entre duas pessoas, mas é também um processo que afeta profundamente o desenvolvimento interior e a evolução espiritual dos indivíduos. O amor verdadeiro, o vínculo profundo e espiritual que existe entre duas almas, não só aproxima os indivíduos, como também os impulsiona a atingir o seu potencial interior e abre caminho para o desenvolvimento pessoal no processo. Carl Jung diz que as pessoas confrontam os seus conflitos internos e emoções reprimidas com o poder esclarecedor do amor. O amor é uma experiência que permite às pessoas conhecer o seu lado sombrio. O conceito de sombra, na compreensão da psicologia de Jung, refere-se aos aspectos obscuros do indivíduo que ela não aceita, suprime ou tem dificuldade em confrontar. O amor verdadeiro permite a aceitação e a integração destes aspectos. O amor é como um reflexo. Ao refletir as sombras, as deficiências e os medos um do outro, os parceiros descobrem estes aspectos obscuros e trabalham em conjunto para os transformar. Este processo é a base do crescimento pessoal, uma vez que as pessoas alcançam a maturidade espiritual, não só lidando com os seus aspectos mais sombrios, mas também aceitando-os e fazendo as pazes com eles. O amor também permite que uma pessoa encontre as suas próprias figuras de anima ou ânimos e interiorize essas figuras. Segundo Jung, dentro de cada indivíduo existe uma figura feminina, ânima, e uma figura masculina, ânimos. O amor é um vínculo profundo que une duas pessoas, mas também leva ambos os indivíduos a questões maiores nas suas próprias vidas. Jung vê o amor como uma força que pode dar sentido à vida das pessoas e dar-lhes uma maior consciência. O amor
não só ajuda a pessoa a crescer dentro de uma relação, como também a ajuda a fazer uma viagem interior mais profunda. O amor verdadeiro permite aos indivíduos procurar respostas para as suas questões existenciais e descobrir o seu propósito e objetivos internos que darão sentido às suas vidas. O amor torna-se um guia nos momentos desafiantes da vida, porque este vínculo coloca as pessoas frente a frente, não só com os outros, mas também consigo mesmas. O amor, em certo sentido, encaminha o indivíduo para a verdade universal dentro de si mesmo, para o seu próprio propósito de existência e para a condição humana. O efeito do amor no desenvolvimento pessoal torna-se mais forte com o tempo, à medida que se transforma num amor mais maduro. No início, o amor é muitas vezes um vínculo emocional apaixonado, mas com o tempo, este vínculo evolui para um amor mais profundo e maduro. Jung descreve esta evolução do amor como indivíduos que se passam a conhecer mais profundamente, a aceitar-se e a crescer mais conscientemente. Com o tempo, duas pessoas aceitam não só os pontos positivos uma da outra, mas também as suas fraquezas e tornam-se mais fortes juntas. O amor oferece uma oportunidade para que os indivíduos superem os desafios que enfrentam em conjunto. Neste processo, as pessoas apoiam-se umas às outras, estando presentes umas pelas outras nos momentos mais difíceis. Este apoio é vital para alcançar o crescimento pessoal, à medida que cada indivíduo se redescobre ao lidar com estes desafios dentro da relação. O amor dá aos indivíduos resistência no processo de superação das dificuldades e torna os indivíduos mais maduros, mais resilientes e mais conscientes. Segundo Jung, o amor não é apenas um laço romântico, também é professora. O amor não é apenas a experiência de pessoas a amarem-se, mas também o processo de descoberta, aceitação e transformação de si mesmas. O amor verdadeiro une duas almas, permitindo que ambos os indivíduos explorem o seu crescimento pessoal mais profundamente e evoluam com mais poder. A dimensão espiritual do amor constitui um dos aspectos mais profundos e místicos da compreensão do amor de Carl Jung. Jung acredita que o amor não é apenas um vínculo físico ou emocional, mas uma força sagrada e universal que liga os mundos espirituais de dois indivíduos. Esta dimensão espiritual vai muito para além do amor que duas pessoas têm uma pela outra e liga-as a uma verdade maior da humanidade como um todo, o segredo do universo. O verdadeiro amor, segundo Jung, é uma espécie de experiência transcendental. O amor entre indivíduos não é apenas entre duas pessoas, mas também um reflexo da ligação dessas pessoas com a realidade e a consciência universais. Jung defende que uma das estruturas fundamentais da psique humana é a integração. Carl Jung afirma que as pessoas precisam de explorar este poder universal do amor para encontrar significado e propósito nas suas buscas interiores. Amor verdadeiro cria um momento de iluminação. Isto permite que uma pessoa volte a compreender-se a si própria e ao mundo, desenvolvendo uma profunda consciência da ordem do universo. O amor funciona como um guia espiritual, permitindo aos indivíduos elevarem-se a um nível de consciência mais elevado. Este vínculo espiritual estabelecido entre duas pessoas não só cria uma transformação individual, como também abre caminho para que ambas as pessoas da relação tenham uma compreensão mística mais profunda. O amor é uma espécie de viagem espiritual. À medida que os indivíduos se amam, este amor guia-os para uma verdade superior, um conhecimento interior mais profundo. Este vínculo espiritual permite que o amor crie uma transformação significativa e poderosa, não só a nível individual, mas também a nível social. Segundo Jung, o amor é uma força que permite a evolução espiritual de ambos os indivíduos e os liga a uma ordem universal maior. O amor verdadeiro direciona cada indivíduo a servir não somente a si mesmo, mas também à humanidade e ao universo. O amor é a forma mais pura e elevada pela qual Deus se manifesta na alma humana. Desta forma, o amor torna-se uma espécie de busca sagrada. Quando duas pessoas se amam, também sentem Deus mais profundamente.
Outro aspecto importante da dimensão espiritual do amor é que os indivíduos se reúnem para formar uma espécie de consciência coletiva. Jung defende que os indivíduos não só exploram o seu eu interior, como também se servem uns aos outros, como parte de uma comunidade. O amor alimenta-se desta consciência coletiva e permite que ambas as pessoas se unam à consciência social. O amor verdadeiro impede os indivíduos de agirem apenas de acordo com as suas próprias necessidades e desejos, mas direciona-os para servir um propósito maior. O amor verdadeiro leva os indivíduos para além do tempo, dá-lhes uma perspectiva universal e permite-lhes compreender como a sua existência faz parte de um ciclo mais vasto. O amor não confina as pessoas apenas aos limites da vida cotidiana, une-as com um laço universal e ajuda-as a compreender a verdade universal para além do tempo. Isto mostra que o amor é uma busca espiritual e que esta busca não está limitada pelo tempo e pelo espaço. Segundo Carl Jung, a dimensão espiritual do amor é muito mais do que indivíduos que se conhecem e que se conhecem uns aos outros. O amor verdadeiro não só liga duas pessoas, como também as direciona para uma ordem universal, um propósito superior através da consciência coletiva. O amor é uma viagem espiritual, um processo de iluminação, descoberta e transformação. Este processo aproxima duas almas, levando cada indivíduo a uma compreensão interior mais profunda e a uma maior responsabilidade universal. O amor não é apenas um vínculo emocional, é também uma das maiores buscas na jornada espiritual do homem. Na compreensão do amor de Carl Jung, a continuidade dos laços entre duas almas ao longo do tempo constitui um dos aspectos mais profundos e duradouros do amor. Segundo Jung, o amor verdadeiro não é apenas uma experiência emocional imediata, mas também um vínculo temporal. Este vínculo aprofunda-se, fortalece-se e evolui com o passar do tempo. Esta continuidade do amor não se limita ao apego emocional que os indivíduos sentem uns pelos outros, é também uma característica que afeta a sua evolução espiritual, o crescimento interior e todos os aspectos das suas vidas. O amor verdadeiro é uma viagem que dura a vida toda, e essa viagem torna-se mais forte com o tempo. Na visão de Jung, a continuidade do amor sugere que o vínculo que as pessoas sentem umas pelas outras envolve uma espécie de intemporalidade, que o ser psíquico de uma pessoa entra numa relação profunda e contínua com a psique de outra. Este vínculo no tempo existe não só como uma relação que se estende de um início ao outro, mas também como uma ligação espiritual. Jung diz que quando o amor tem uma dimensão temporal, esta relação afetará todas as fases da vida de uma pessoa, e esta interação irá aprofundar-se com o tempo. A intensidade no início do amor dá lugar a uma compreensão e aceitação mais maduras e profundas com o tempo. Com o passar do tempo, o vínculo entre duas pessoas vai para além da atração física, transforma-se num vínculo espiritual, numa dimensão espiritual. Essa transformação pode ser considerada um resultado natural do amor puro e apaixonado do início da relação, que ao longo do tempo se transforma num amor mais calmo, profundo e sólido. No entanto, esta transformação não faz com que os laços se rompam, mas pelo contrário, fortalece-os. Com o tempo, ambos os indivíduos passam a conhecer a alma um do outro mais profundamente, o que solidifica a continuidade do vínculo. Com o passar do tempo, a continuidade do amor deve ser vista como um processo de descoberta, e não apenas como um compromisso. Durante o tempo que passam juntos, duas almas descobrem não só uma a outra, mas também os seus próprios mundos interiores. Jung afirma que o homem é um ser em constante mudança. Com o tempo, as estruturas espirituais, as formas de pensar e as experiências emocionais dos indivíduos evoluem. Esta evolução cria uma compreensão e aceitação mais profundas entre duas pessoas ao longo do tempo. O amor verdadeiro não só testemunha este processo evolutivo, como também o guia. O vínculo entre duas almas é testado ao longo do tempo, não só pelos desafios e mudanças da vida exterior, mas também pela mudança espiritual e pelo amadurecimento dos indivíduos. Neste processo, ambas as pessoas podem aprofundar mais uma na outra ao longo do tempo,
descobrindo aspectos de si mesmas que não tinham notado antes. Cada crise, cada momento difícil, pode realmente fortalecer os laços de uma relação. Os desafios testam o quão leais os casais são um ao outro, o quão profundamente se compreendem e o quão fortes são os seus laços. Segundo Jung, uma relação só se fortalece quando se enfrenta e supera desafios. O amor aprofunda-se com o tempo, não só emocionalmente, mas também espiritualmente. Outro aspecto do efeito do tempo no amor é que duas almas que se amam crescem com as mudanças que encontram ao longo da vida. Jung diz que o amor evoluirá do seu estado inicial puro e intenso para uma maturidade mais profunda ao longo do tempo. As pessoas passam por diferentes fases ao longo da vida, com circunstâncias mutáveis, objetivos pessoais em evolução, desafios e felicidade. Segundo Carl Jung, a continuidade do amor ao longo do tempo não é apenas um compromisso, mas também um processo de evolução, crescimento e descoberta. O amor verdadeiro transcende o tempo e o laço entre duas almas torna-se mais forte com o tempo. O tempo é inerente ao amor como força transformadora. Com o tempo, ambas as pessoas criam laços mais profundos de compreensão e amor. À medida que o amor se torna mais maduro, mais consciente e mais forte com o tempo, ambos os indivíduos continuam esta viagem juntos, testemunhando a viagem espiritual um do outro. Segundo Carl Jung, o verdadeiro amor não se limita aos laços profundos entre dois indivíduos. Tem uma dimensão mais ampla e universal. O amor constitui uma das forças mais profundas e fundamentais que existem no universo. Jung vê a universalidade do amor na sua relação com arquétipos comuns no inconsciente humano e na consciência coletiva. O amor verdadeiro não é apenas um laço que os indivíduos sentem uns pelos outros, mas também uma viagem para alcançar o inconsciente coletivo da humanidade, uma verdade universal. Este vínculo tem uma natureza que não está limitada pelo tempo, pela cultura e pelo espaço. O amor é uma experiência comum para toda a humanidade. E cada indivíduo, à medida que avança em direção a esta verdade universal na sua viagem interior, estabelece também um vínculo profundo com outras almas. Na opinião de Jung, o amor é mais do que apenas uma experiência individual. Transporta também um significado existencial que une toda a humanidade e o universo. A universalidade do amor revela-se também nos significados simbólicos que lhe são atribuídos. Jung defende que existem arquétipos universais no subconsciente humano. Estes arquétipos são imagens e símbolos universais que são comuns a toda a humanidade e transcendem fronteiras culturais. O amor também pode ser considerado um desses arquétipos. Cada indivíduo encontra-se nestes arquétipos de alguma forma, e o amor é moldado pela união destes arquétipos. O amor verdadeiro permite que cada pessoa se conecte com estes símbolos universais no seu mundo interior. O amor permite que uma pessoa enfrente as suas emoções, desejos e medos mais profundos e descubra a sua integridade interior e equilíbrio espiritual. Isto é paralelo ao processo de integração de Jung. O amor é uma ferramenta que guia os indivíduos nas suas viagens interiores e os leva a uma consciência mais elevada. Segundo Carl Jung, a universalidade do amor é paralela ao processo evolutivo que as pessoas vivem nas suas viagens interiores. Cada indivíduo pode viver o amor de forma diferente, mas estas experiências revelam uma verdade universal. Todo o estado de amor inicia uma mudança no mundo interior de uma pessoa, a nível consciente e inconsciente. Embora cada indivíduo experimente o amor de uma forma única, estas experiências têm uma coisa em comum. Quando uma pessoa experimenta esse amor, ele serve um propósito universal. O amor é uma força que une cada indivíduo, e esta força ajuda cada pessoa a descobrir o seu significado existencial. Segundo Jung, a universalidade do amor é uma experiência comum a toda a humanidade, e esta experiência desempenha um papel importante na evolução espiritual de cada indivíduo. Segundo Carl Jung, a universalidade e a mudança do amor são os seus aspectos mais profundos e fundamentais. O amor não é apenas uma emoção entre duas pessoas.
é também uma força universal, um arquétipo e uma ferramenta de transformação. O amor verdadeiro funciona como um guia na viagem interior de cada indivíduo e encaminha as pessoas para uma verdade universal. O amor evolui com o tempo, carregando um significado diferente em cada fase e sendo vivido de forma diferente por cada indivíduo. No entanto, todas estas experiências refletem uma experiência comum para a humanidade, uma verdade universal. Jung vê a dimensão universal do amor como um laço e uma força para toda a humanidade. E este laço continua ao longo do tempo, unindo cada indivíduo como parte de um todo universal. Neste vídeo, falamos sobre o amor verdadeiro e a relação entre duas almas segundo Carl Jung. Partilhamos este olhar profundo sobre a universalidade e a transformação do amor verdadeiro. Então, o que pensa sobre como o amor verdadeiro evoluiu ao longo do tempo e o seu impacto na jornada interior de uma pessoa? Como é que o poder universal do amor molda as ligações que os indivíduos têm não só entre si, mas também com o universo? As suas opiniões sobre este assunto são muito importantes para nós. Gostaríamos de ouvir diferentes perspectivas sobre este tema, partilhando as suas ideias nos comentários. Se este vídeo o impressionou, não se esqueça de subscrever o canal e de gostar dos vídeos. Assim, pode seguir-nos para obter mais conteúdo e análises aprofundadas. A sua opinião é muito valiosa para nós, por isso aguardamos os seus comentários. Já agora, o botão de subscrição no nosso canal foi ativado. É muito importante que se torne um membro Join para apoiar o nosso canal e assim podermos produzir mais conteúdo. Obrigado.